A todos que deixaram um comentário na última aula, parabéns, ótimo. É justamente ativando essa prática que você vai se desenvolver ainda mais. Agora, imagine por um instante você está lá no seu trabalho, na sua igreja ou mesmo no mercado e então chegam dois surdos ali. As mãos deles se movem de forma viva, de forma incrível, sinalizando, aqueles olhares se trocam, contando histórias sem palavras. E você percebe que ali, naquele momento, existe como uma dança invisível, onde cada movimento, cada expressão carrega um mundo inteiro de significado. E você sente uma vontade enorme de entrar, de participar, de fazer parte dessa dança, mas algo te segura. É como se fosse um receio, uma dúvida sobre sua própria capacidade. Essa sensação é muito comum para muitas pessoas que querem aprender a Libras, ou mesmo que já estão estudando a Libras há algum tempo. É como você estar diante de um rio, sabendo que do outro lado do rio tem um mundo cheio de novas possibilidades, mas sem saber como atravessá-lo. Eu, Madison, estou nesse incrível universo da Libras há mais de 23 anos. E agora eu vou te mostrar o caminho seguro, onde tem pedras que você pode caminhar tranquilamente e atravessar o rio com tranquilidade. Descobrir como deixar para trás esse medo de não conseguir ser entendido na Libras e também superar os desafios para poder ter uma sinalização clara e ao mesmo tempo entender com clareza, até mesmo quando os surdos sinalizam rápido, abraçando a confiança de quem sabe que está no caminho certo. Porque aprender Libras, ter essa comunicação, não é só adquirir uma nova habilidade, é construir uma nova forma de se expressar, de se conectar com um universo que até então parecia distante. E hoje, nesse conteúdo aqui, eu vou te mostrar como que você pode fazer da Libras uma extensão natural do seu próprio corpo, da sua própria mente. Vamos juntos explorar técnicas que vão além daquele simples aprendizado, mas algo que realmente vai começar a entrar na essência da comunicação, onde cada sinal não é só um movimento, mas uma parte viva da sua expressão. Aprender a Libras, quando você fica lá aprendendo sinais isolados e fora do contexto, é como você tentar montar um quebra-cabeça com as peças soltas ali e sem ter aquela caixa, sabe? A caixa que tem aquela imagem completa do quebra-cabeça. Então, é justamente esse mundo isolado ali que você não consegue ter a conexão. Agora, a gente vai explorar como entender esse contexto cultural e situacional dos surdos, como que isso é fundamental para que você realmente possa avançar e se tornar fluente em Libras. Porque quando você aprende os sinais dentro do contexto, eles fazem mais sentido e eles se tornam parte de uma comunicação viva, de uma comunicação natural. Imagina, por exemplo, que você está num evento onde tem surdos. Ao invés de você olhar apenas sinais específicos, observa eles, como que eles interagem, como que é aquele contexto ali. E a gente vai ver isso aqui agora na sinalização da própria Raquel. Aqui eu retomei para a gente dar uma continuidade aqui, você captar novos detalhes agora nessa prática da sinalização de Raquel. Você vai perceber aqui alguns detalhes novos. Observe o seguinte. Quando você vê aqui a sinalização dela, você observa que as expressões faciais, elas não são apenas um tempero, elas estão totalmente conectadas com a própria sinalização dela. Capta, por exemplo, que na hora de fazer esse sinal aqui, que indica algo sendo projetado nessa apresentação que esse rapaz está fazendo, você vai perceber que ela olha para onde a mão dela vai sinalizar, percebe? Olha que interessante isso. Isso aí se chama direção do olhar. E ela indica e direciona para onde que a outra pessoa que está vendo a sinalização deve olhar. Observe que interessante. Ela projeta, ok? E aí nessa continuidade, ela já retoma como se fosse ela mesma quem estivesse ali dando a palestra. E então ela indica aquilo que está na mão, aquilo que está ali na mão do rapaz.
e a continuidade aqui. À medida em que você vai observando esse sinal aqui e aquilo que o rapaz está fazendo, a sua mente vai associando a sinalização com o que você está vendo na imagem, sem depender de palavras do português. E é justamente esse o fenômeno que eu expliquei que acontece com os surdos. Os surdos não ouvem. Então, tudo aquilo que eles vão vivenciando é justamente visual. Eles vão absorvendo desse mundo que está à nossa volta e como que é o formato das coisas, como que elas se classificam, como que tudo isso se organiza e se interage. Isso vai ativando essa área posterior do cérebro, que é o cérebro, o córtex visual. E isso vai fazendo com que novas conexões cerebrais vão acontecendo. Novas pontes neurais vão se ligando e tudo vai ficando muito mais claro. Nesse processo, você vai perceber que as expressões faciais, elas influenciam diretamente na sinalização. Observa, por exemplo, vou voltar aqui um pouquinho para você observar essa parte onde a Raquel simula a interação com o tablet primeiramente. Observa só. Ela faz uma interação real. É como quando você está usando o celular, por exemplo, que você toca nele. Mas o tablet é uma peça maior, é um equipamento maior. Então, a interação é um pouquinho diferente. Agora, observa a expressão facial dela na hora que ela diz daquilo que o rapaz está fazendo. Depois o tablet, observa. Observa a boca. Ela está mimetizando, ela está imitando o jeito de uma pessoa ouvinte falar, mexendo a boca, percebe? Mas sem dizer palavras específicas. E agora, nesse momento aqui, quando ela demonstra a essas pessoas que estão nessa segunda imagem aqui, uma do lado da outra, observa como que é enfático a expressão facial dela. Observa que agora as mãos dela. Existe um certo nível de tensão aqui nos ombros que ela está demonstrando e enfatizando algo. Observa como ela faz aqui essa parte. Esses aspectos do que ela está fazendo aqui, quando ela faz, percebe? É o mesmo movimento. Assim, assim e depois assim. Ou seja, cada sinal na Libras é constituído por pequenas partes. E quando você vai juntando essas partes, você tem os sinais. E essas expressões que vão sendo feitas aqui, por exemplo, ela fez assim, destacando essa informação. Quando ela vira aqui agora e vai fazer essa outra parte, já é um outro ângulo de visão. Que aqui era, as pessoas estão assentadas de frente. Para quem? De frente para quem está palestrando. Lembra que ela tinha feito assim? E depois ela tinha feito assim? Então, agora ela já está aqui vendo na prática essas pessoas que estão de frente, vendo o palestrante, como se ela mesma fosse o palestrante, que era o ângulo de visão anterior, mas agora ela já muda. E essa mudança de perspectiva, o que ela quer dizer é, olha, as pessoas que estavam aqui me vendo, agora eu estou do ângulo de visão delas. Então, a Libras tem essa mudança de câmera. Isso é uma forma de classificar como que as coisas estão, classificar como as pessoas estão posicionadas, como elas estão usando um objeto, que é igual quando foi feito aqui, por exemplo, esse uso do objeto e esse tipo de conexão. Ou seja, quando você vai vendo a história sendo contada em Libras, ao invés de você decorar os sinais, você vai observar o sinal, você vai ver como ele está sendo feito e você vai associar eles com as imagens, com esse contexto, com contextos reais que talvez você mesmo já tenha vivenciado. Quem na escola nunca foi lá e fez uma apresentação e trouxe algo e tinha pessoas ali observando, ou mesmo na faculdade, com aquela banca de professores analisando, observando algo. É justamente assim que você já começa a conectar as coisas. E isso faz com que você possa memorizar os sinais da Libras, memorizar como se montam as frases,
sem ter que ficar lá, sinal por sinal, decorando cada detalhezinho. Por quê? Porque aqui você vai absorvendo realmente como que tudo funciona. E esse tipo de prática é muito poderoso, porque ela impulsiona a sua sinalização sempre de forma contextualizada. Aqui, quando você vai avançando, acontece exatamente aquilo que aconteceu lá com a Jamile. A Jamile, no começo da pandemia, ela nem podia sair de casa. E mesmo sem ter contato com os surdos, ela se tornou fluente em Libras aplicando essas mesmas técnicas na prática que eu estou te mostrando aqui. Isso mostra que com o passo a passo correto, com o material correto, passo a passo, dentro da cultura surda, com as práticas certas, é possível, sim, você se tornar fluente em Libras. Inclusive, a Jamile se tornou fluente em Libras em 8 semanas. Por que tão pouco tempo? Na verdade, não é a questão do tempo, é a questão de como esse tempo é aproveitado. E mesmo com pouco tempo de estudo, porque embora ela estava em casa, ela tinha todo o trabalho para poder fazer de forma remota, tinha casa para cuidar e várias outras atividades. Então, mesmo assim, com práticas específicas, o seu cérebro vai absorvendo. E foi justamente isso que trouxe mais clareza para ela. Percebe? Porque esse tipo de prática vai ativando a sua cognição linguística. E tudo vai se ligando na sua mente. E aplicar essas técnicas não só te ajuda a evitar os erros, mas também a desenvolver de verdade na Libras. E na próxima aula, a gente vai aprofundar ainda mais, explorando como que essa conexão, essa cognição visual pode ser usada para aprender a Libras de forma ainda mais profunda. Então, agora, comente aqui embaixo, conta mais aqui da sua história, das novas descobertas que você está tendo aqui nesse conteúdo. E sim, toda a prática do método Fluente em Libras, ela é totalmente direcionada com práticas semelhantes a essa, por exemplo, em que eu vou te guiando passo a passo para que você realmente vá se desenvolvendo na compreensão da Libras e também na sinalização com histórias que realmente são envolventes. Daqui a pouco você vai descobrir mais sobre isso na próxima aula. Então deixe seu comentário aqui abaixo. Olá a todos, este é meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. E o meu nome é Jamile. Eu tenho 27 anos de idade e eu resido aqui na cidade de Salvador. Eu trabalho como professora de Química. Há um tempo atrás, eu via Libras e assim eu amava, sabe? Eu achava uma coisa linda demais, porém eu não conseguia comunicar com os surdos. E quando eu via alguns surdos na rua, eu pensava, nossa, que vontade de comunicar com eles. Porém, eu não ia não, eu tinha vergonha e saía de fininho. E eu pensei, bom, eu posso procurar mais na internet sobre o assunto. Eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet sobre a Libras, até que eu encontrei o professor Madison Barreto, da Universidade da Libras, e ele estava explicando a respeito de como aprender a Libras de verdade através do método Fluente em Libras. Mas eu fiquei com um pouco de medo. Para ser sincera, fazer um pagamento pela internet me deixou um pouco insegura. Mas eu resolvi fazer. Eu decidi fazer a minha matrícula, então eu comecei os meus estudos, comecei a praticar a Libras. E um belo dia eu tive a ideia de gravar a minha sinalização, para ver como eu estava me saindo. E depois eu fui assistir e eu fiquei impressionado. Nossa, como eu aprendi a Libras! Nesse momento, eu não estou podendo sair de casa, devido à pandemia. Porém, assim que esse período passar, eu vou poder em breve encontrar os surdos, fazer muitos amigos surdos, interagir com eles e vai ser muito bom. Então, muito obrigada, professor Madison Barreto, muito obrigada, professora Raquel Barreto. Desculpe, professora Raquel, esqueci o seu sinal. Muito obrigado.